Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de direito constitucional. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Bancasesp, Polícia Civil 2016. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem: inciso 1, o local de trabalho do indivíduo; 2, a embarcação em que o indivíduo resida ou exerça atividade laboral; 3, o recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo; 4, o imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo; 5, o quarto de hotel que seja ocupado pelo indivíduo. Item correto. O conceito de casa abrange qualquer compartimento habitado, por exemplo, embarcação em que o indivíduo resida; qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, por exemplo, quarto de hotel; qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, por exemplo, local de trabalho do indivíduo. Bancasesp, DPE 2015. Em relação aos direitos fundamentais e aos conflitos que podem ocorrer entre eles, é correto afirmar que a proibição do excesso e da proteção insuficiente são institutos jurídicos ligados ao princípio da proporcionalidade utilizados pelo STF como instrumentos jurídicos controladores da atividade legislativa. Item correto. O princípio da proporcionalidade tem uma dupla face: a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente. Logo, na tutela dos direitos fundamentais, não se busca apenas coibir os excessos do Estado, proibição de excesso, mas também abrange um dever de proteção por parte do Estado, proibição de proteção deficiente. Bancasesp, FUB 2015. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Item correto. O Estado e os particulares são titulares de direitos fundamentais. Bancasesp, FUB 2015. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, porque, diante de casos concretos, é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse direito fundamental. Item correto. No Brasil, não há princípios absolutos. Até mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado, uma vez que, no caso concreto, pode estar a dignidade da pessoa humana de titulares diferentes. Bancasesp, FUB 2015. A ilimitabilidade é uma característica dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal, pois esses são absolutos e, diante de casos concretos, devem ser interpretados com base na regra da máxima observância dos direitos envolvidos. Item errado. Uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade ou limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos. Em um caso concreto, é possível que ocorra um conflito aparente entre direitos fundamentais,
o qual será solucionado por um juízo de ponderação. Bancasesp MPU 2015. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. E tem errado. Existem 5 categorias de direitos fundamentais: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos relacionados à existência de partidos políticos. Bancasesp FUB 2015. O rol de direitos e garantias apresentados no título dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal não é exaustivo, pois existem dispositivos normativos em diferentes títulos e capítulos do texto constitucional que também tratam de direitos e garantias fundamentais. Item correto. O rol de direitos e garantias previstos nos títulos Direitos e Garantias Fundamentais não é exaustivo. Há outros direitos fundamentais espalhados na Constituição Federal de 88. Bancasesp TCE 2016. A norma constitucional que consagra a liberdade de reunião é norma de eficácia contida, na medida em que pode sofrer restrição ou suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio, conforme previsão do próprio texto constitucional. Item correto. O direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, Constituição Federal de 88, pode sofrer restrição ou suspensão diante de estado de defesa ou estado de sítio. Logo, é norma de eficácia contida. Bancasesp, Instituto Rio Branco, 2016. Dada a garantia constitucional do direito de associação, o vínculo associativo somente pode ser dissolvido compulsoriamente mediante sentença judicial. Item correto. A dissolução compulsória de associação somente poderá ocorrer mediante decisão judicial transitada em julgado. Bancasesp, Instituto Rio Branco, 2016. Entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. Item errado. Apesar da Constituição referir-se apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, há o consenso na doutrina de que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Bancasesp, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional de eficácia limitada. Item errado. A liberdade profissional é norma constitucional de eficácia contida. A princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. A lei pode impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Bancasesp, TCE 2016. Mesmo quando envolverem recursos de origem pública, as operações financeiras realizadas por bancos públicos, mediante a concessão de empréstimo a particulares, encontram-se protegidas pela cláusula do sigilo bancário. E se sua fiscalização pelo Tribunal de Contas
Competente dependerá de prévia autorização judicial que inclua o acesso aos respectivos registros. Item errado. As operações financeiras que envolvam recursos de origem pública não estão protegidas por sigilo bancário. O Tribunal de Contas poderá requisitar tais informações independentemente de prévia autorização judicial. Bancasesp e INSS 2016. O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de proporcionar-lhe condições de vida digna. Item correto. O direito à vida tem uma dupla acepção: o direito de continuar vivo, de sobreviver, e o direito de ter uma existência digna, uma vida boa. Bancasesp e INSS 2016. Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas diversas. Item errado. Para realizar a igualdade material, é possível que o legislador elabore norma que dê tratamento distinto a pessoas que estão em situações diversas. Por exemplo, ações afirmativas que são discriminações positivas, tendentes a realizar a igualdade material. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que os direitos sociais, econômicos e culturais são, atualmente, classificados como direitos fundamentais de terceira geração. Item errado. Os direitos sociais, econômicos e culturais são classificados como direitos de segunda geração. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que o direito ao meio ambiente equilibrado e o direito à autodeterminação dos povos são exemplos de direitos classificados como de segunda geração. Item errado. O direito ao meio ambiente e o direito à autodeterminação dos povos são classificados como direitos de terceira geração. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem autonomia para determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio, com o objetivo de coletar provas que interessem ao poder público. Item errado. As comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a busca e a apreensão em domicílio alheio. Só as autoridades judiciais têm essa competência. Bancasesp, TRE 2016. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar que a doutrina moderna classifica os direitos civis e políticos como direitos fundamentais de primeira geração. Item correto. Os direitos civis e políticos são de primeira geração. Bancasesp e Anvisa 2016. Embora não haja menção expressa no texto da Constituição Federal, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Item correto. Vários direitos fundamentais são estendidos às pessoas jurídicas. Logo, as pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Por exemplo, direito à honra.
Bancasesp, Anvisa 2016. Situação hipotética. Um servidor público federal ofereceu representação ao Ministério Público contra o presidente de uma grande empresa que lhe havia oferecido uma quantia indevida a fim de obter favorecimento em um processo administrativo. O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por ele gravada. Assertiva. Nessa situação, em que pese a inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada lícita. Item correto. Para o STF, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem autorização judicial. Caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita, nessa situação, tem-se a legítima defesa. Você quer ser um estudante de alta performance e conseguir os melhores resultados na carreira policial? Entre na descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.